oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Graças a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra e pela oportunidade que temos de, na segunda vez neste dia, ouvir a tua voz nesse lugar, que é a nossa grande expectativa. Nós não estamos aqui para ouvir os homens com suas doutrinas e filosofias, mas sim a palavra que sai de tua boca, a palavra revelada de Deus que nos abençoa, que traz direção para a nossa vida, a palavra da verdade que liberta. É essa palavra que nós queremos e por isso oramos te pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz. Para isso também entrego a minha vida ao Senhor, pedindo graça e misericórdia e a unção do teu Espírito, que ela esteja sobre mim, para que eu possa ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade. É o que eu te peço em oração, junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nesse texto nós vemos aqui o próprio Senhor Jesus dando instruções a respeito daquilo que nós vamos fazer daqui a pouco, que é participar daquilo que chamamos a ceia do Senhor. E talvez algumas pessoas não entendam bem o significado disto, talvez alguns confundam, não é, o que quer dizer esse ritual, não é, que nós praticamos algumas vezes na igreja, a ceia do Senhor, e possam alguns pensar que isso foi uma ideia de alguém, um pensamento da igreja, mas o que diz a Bíblia é que isto é uma ordem de Jesus. E nesse texto que a gente acabou de ler, você vê o próprio Senhor dando instrução aos seus discípulos, instrução completa a respeito deste memorial que deveria ser feito depois por eles, quando Jesus não mais estivesse entre eles. Então eu queria, essa noite, lembrar contigo um pouco das palavras de Jesus, daquilo que a Bíblia diz a respeito do significado desta cerimônia, da qual nós vamos participar dentro de alguns momentos. E a gente vai perceber que a ceia representa aquilo que o Senhor deixou para nós como direção e o porquê que nós devemos realizar esta cerimônia. E se você lê o texto aqui com atenção, você percebe que não há nada de muito misterioso nisso, e Jesus deu instruções bastante simples. Como ele era simples na conversa com os seus discípulos, ele foi bem simples e objetivo. E o principal objetivo desta cerimônia é que ela seja, de fato, um memorial. Para que serve um memorial? Para que eu traga à minha memória as coisas que eu estou celebrando ali, o significado delas. Então, a ceia, que daqui a pouco será servida, ela precisa ser para nós este memorial, porque foi para isto que ela foi instruída. Veja o que diz o versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim, em lembrança de quem eu sou. Então, a memória de tudo que nós vamos ter agora ao participar da ceia é a memória de Jesus, da sua pessoa, não tanto dos seus ensinamentos, das suas doutrinas, isso também é importante, mas a ceia é para eu lembrar da pessoa de Jesus. É disso que ele está falando aqui aos seus discípulos. O conhecemos a ponto de nos lembrar dele? Essa é uma questão também. Quem é que pode participar da ceia? Quem conhece a Jesus. Porque como eu vou me lembrar de alguém que eu nunca conheci? Então é simples essa resposta. Para quem é a ceia? Para os seus discípulos, para aqueles que aprendem com Jesus e querem aprender com ele, mas principalmente para aquele que já o conhece. Se a ceia é um memorial,
eu preciso me lembrar daquilo que já um dia conheci. Porque como vou lembrar de algo que eu nunca conheci? Então, a primeira pergunta, eu conheço Jesus? Se eu conheço, eu devo participar da ceia. E por que eu preciso de um memorial? Por que Jesus instituiu este memorial? Será que ele queria algum tipo de homenagem? Não, de forma nenhuma. Jesus era uma pessoa muito simples. Mas a instrução de um memorial é porque ele conhece melhor do que ninguém a nossa natureza. E nós, irmãos, temos uma tendência muito grande a esquecer. Todos nós. Por mais que a gente queira negar, nós somos capazes rapidamente de esquecer até de coisas importantes da nossa vida, de benefícios que recebemos. Nós temos uma tendência à ingratidão, todos nós. Temos uma tendência a esquecer o bem que nos fizeram. Então, Jesus, sabendo disso, institui o memorial para que essa tendência que a gente tem de esquecer seja revertida em algo que a gente periodicamente faça para não esquecer o objeto principal dessa memória, que é o Senhor Jesus, o Senhor da nossa vida. E de que maneira eu vou lembrar de Jesus enquanto estiver participando da ceia? Como é que eu me lembro de Jesus? Aí eu preciso usar a própria Bíblia Sagrada, que me fala algumas coisas sobre ele. Quando eu penso em Jesus, o que vem à minha cabeça? Do que eu me lembro quando penso em Jesus? Uma reflexão para nós essa noite, porque daqui a pouco vamos participar da ceia. E o que virá à minha cabeça? Será que virão desejos do meu coração, sonhos, coisas que eu quero realizar? E terei a ceia como uma espécie de amuleto para me dar sorte em alguma coisa? Não é para eu colocar algum pedido a Ele? Veja, irmãos, segundo ensinou Jesus, a ceia não é para isso. A ceia não é para eu fazer pedidos. A ceia não é para eu colocar reivindicações. Muito pelo contrário. A ceia é simplesmente para eu me lembrar de Jesus. E qual é a lembrança que eu tenho dele? Depende de quanto eu o conheço. E como é que eu vou conhecer Jesus? Se os discípulos naquela época, o viram, estiveram com ele, conversaram com ele, mas eu nunca o vi, eu nunca estive com ele, como conhecer Jesus? A própria Bíblia diz, ela, a palavra de Deus, é a revelação de Jesus. O que a Bíblia diz é aquilo que hoje eu tenho como saber a respeito de Cristo. E é dessa forma que eu vou conhecê-lo, conhecendo a sua palavra. Ela me revelará quem é Jesus. E quanto mais eu conhecer da palavra, mais eu vou me lembrar de Jesus. Hoje de manhã nós lemos um texto que no final, é o final do Sermão da Montanha. A Bíblia diz que as pessoas que ouviram aquele discurso ficaram maravilhadas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Veja, quando você lê esse texto, você já tem uma boa lembrança de Jesus. Aquele que falava de forma maravilhosa. Aquele que ensinava como quem tem autoridade. E quando você lê na sua palavra e lembra das suas palavras, você recebe o ensino que ele deixou, e então você traz para dentro de você, para o seu coração, cada uma das suas palavras. Isso é lembrar de Jesus. Veja alguns versículos bíblicos que eu quero trazer como estímulo à nossa lembrança de Cristo. Veja um no próprio Salmo, no Salmo 121, no versículo 3. A Bíblia fala a respeito de Deus, dizendo, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Ora, a Bíblia está falando de Deus, e Jesus é Deus. Você sabia disso? Ele mesmo disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Então, tudo aquilo que se refere a Deus na Bíblia, se refere também a Jesus. Ele é o guarda da minha vida. Nele eu posso confiar.
Nele eu sei que estou guardado, estou protegido. Ele prometeu na sua palavra: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é aquele que me guarda. Como é que eu vou lembrar dele então na ceia? Eu vou lembrar com gratidão, pensando nas inúmeras vezes que ele me livrou de males, talvez até que eu nem tenha ficado sabendo, as inúmeras vezes que ele guardou a minha vida, o meu coração. Esse é um memorial para o momento da ceia. Veja outro texto em Colossenses, no capítulo 3, vamos ler alguns versículos bíblicos que nos estimulem a essa lembrança. Colossenses, no capítulo 3, no versículo número 16, a palavra de Deus, ela diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quando a palavra de Cristo habita no meu coração, eu sinto quase que automaticamente gratidão no meu coração. Por isso, ao lembrar de Cristo na ceia, eu me lembro com gratidão. Gratidão pelas palavras que Ele proferiu, gratidão pelos ensinamentos que Ele nos deixou, gratidão pela pessoa que Ele foi. É disso que tem que ocupar o meu pensamento quando eu estiver participando da ceia. Como eu disse aqui, não são os meus sonhos, os meus desejos, como se fosse o momento de eu fazer pedidos a Deus, como se ali naqueles elementos tivesse algum poder mágico de amuleto. Nada disso. É um momento de gratidão. É um momento de reconhecer que há alguém que me guarda, alguém que me conduz. Veja em Colossenses também, capítulo 2, versículo número 6 e número 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados, confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Mais uma vez a Bíblia diz que à medida que eu o conheço, à medida que eu o recebi, eu preciso agora ter um andar diferente, andar nele. E Paulo diz assim: nele radicado, isso quer dizer tendo raiz em Cristo. E isto traz, no final das contas, gratidão para o meu coração, crescendo em ações de graça. Então, eu o conheço, eu me lembro dele também como Senhor da minha conduta, dos meus passos, daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, e a gratidão que eu tenho pelo que ele me tornou. Estava morto nos meus delitos e pecados, mas agora tenho vida juntamente com Cristo. Não é o que diz a Bíblia? Não é um bom motivo para a nossa lembrança do Senhor? E aquele que firma a nossa vida, aquele que dá segurança a nós. Leia comigo agora o Salmo número 16 e o leia em referência também a Jesus. Salmo 16, versículo 8 até o versículo número 11. A palavra diz: o Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Você consegue ler esses versículos e se referir a Jesus? Porque diz o texto que Ele não vai me deixar. Diz o texto que eu não serei simplesmente tragado pela morte. Pelo contrário, a Bíblia diz que a morte é que foi tragada pela vitória. A vitória que Jesus conquistou para a gente na cruz. Então eu vou me lembrar dele como aquele que me deu vida. Como ele disse, nós lemos hoje de manhã: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aquele que veio tirar o peso do pecado da minha vida, aquele que veio me levantar, aquele que me promete que ainda que eu esteja morto, viverei. Então a morte não tem mais domínio sobre nós.
Ora, o que eu tenho para lembrar, tantas coisas e tantas outras, eu poderia citar nesse memorial, do qual nós vamos, daqui a pouquinho, participar. E por que é importante compartilhar isso contigo? Para que a gente entenda, irmãos, o porquê vamos fazer. Às vezes uma cerimônia, de tão repetida que é, acaba se tornando sem sentido. Acaba entrando numa rotina em que a gente já não percebe mais o seu sentido, o motivo da sua existência. E na nossa fé, não existem coisas que a gente deve fazer sem entender. Deus, ele é muito claro para nós na sua palavra. Deus dá ordens e Deus explica por que devo obedecê-las. Deus dá direção e Deus explica por que devo seguir essa direção. E assim que as coisas são na Bíblia Sagrada, então eu tenho a ceia para participar, mas eu preciso lembrar o porquê. E já percebemos aqui que é simplesmente um memorial. E um memorial instituído pelo próprio Senhor. Nas palavras que lemos aqui no início desse texto, você vai perceber algumas características desse memorial que eu quero também compartilhar contigo nessa mensagem. A primeira delas, talvez uma das mais importantes, é que é um memorial simples. Essa simplicidade é uma marca de Jesus. Jesus era uma pessoa simples. Jesus não era uma pessoa complicada, não é, irmãos? Nós é que somos muito complicados hoje em dia, né? Alguns de nós são complicadíssimos, né? A gente complica coisa fácil. Mas Jesus era simples. Era simples falar com Jesus. Era simples chegar na sua presença. Não precisava marcar audiência, não precisava agendar, não é? Era simples ter uma conversa com ele, era simples ouvi-lo falar. Era simples estar com Jesus. E aí, quando ele vai instruir um memorial de si mesmo, ele não institui algo difícil, não é? Algo complicado, que a gente tivesse que ter muito trabalho para preparar. Ele vai usar os elementos simples que faziam parte da comida, da bebida daquele povo. Algo simples que eles tinham constantemente ali disponível, o pão que acompanhava qualquer refeição, né? Ainda hoje, muita gente tem e mantém o hábito, né, de acompanhar a refeição com um pão, que era algo muito comum, corriqueiro naquela época. Então é o pão que Jesus vai usar. O cálice, algo também comum, corriqueiro, que acompanhava as refeições, e é isso que ele vai usar. Você não precisa de algo muito elaborado, você não precisa de um Masterchef, né? Para elaborar uma ceia para Jesus. Você não precisa, né, de um sommelier. Não, é tudo simples, é tudo corriqueiro, é tudo ao alcance. Não dá trabalho preparar, não é? Não é complicado, é simplesmente simples. Pão e o suco. É simplesmente algo corriqueiro que pode acompanhar qualquer refeição, assim como é Jesus. Simples, acessível. Não precisa de muita coisa para entrar na sua presença. A única coisa que é necessário é um coração contrito, que a Bíblia diz, o Senhor de maneira nenhuma rejeitará. Um coração contrito abre o acesso para a presença de Deus. E é só isso que é requerido. Outra característica deste memorial, e aí uso o texto do apóstolo Paulo, falando sobre ele em 1 aos Coríntios, abra aí o capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 26, 25 e 26, nesse texto, Paulo dá várias instruções detalhadas sobre aquilo que Jesus já havia determinado.
E ali no verso 25 ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, ele repete as palavras de Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E aqui Paulo dá uma noção de algo a mais do que estamos fazendo quando participamos deste memorial, dizendo que há uma celebração, há um anúncio, o anúncio da morte do Senhor até que ele venha. Mas o que chama a atenção é que ele fala sobre todas as vezes que nós participarmos desta cerimônia, mostrando para nós uma outra característica, que esta cerimônia deve ser frequente, no sentido de que deve ter uma frequência a ela. Qual a frequência? A Bíblia não afirma qual a frequência. Deve ser em todas as reuniões? Não há uma afirmação bíblica clara sobre isso. Deve ser uma vez por semana, deve ser uma vez por ano, uma vez por mês. Não há uma afirmação, mas há uma frequência, todas as vezes que nós participarmos. É frequente também a nossa necessidade. É frequente também aquilo que nós precisamos. E não há nada mais importante do que a presença de Deus, que nós invocamos e anunciamos na ceia do Senhor. Então, a ceia também é frequente por causa disso. Eu preciso lembrar constantemente, porque se a frequência ficar muito espaçada, eu tenho a tendência de esquecer. Aqui na igreja, a gente celebra no primeiro domingo, na primeira quinta-feira de cada mês. Essa é a nossa frequência, mas existe a frequência. Então, o sentido, já compreendo, a frequência preciso entender também. E outra coisa, o texto aqui diz que esse convite é para todos. Todos, como disse, que o conhecem, porque só consigo lembrar de quem eu conheço. Então, o convite é universal. E isto acontece em todos os lugares da terra. Aonde há uma igreja cristã, em algum momento, com alguma frequência, haverá uma cerimônia de ceia do Senhor. Percebe que isso também se torna uma identidade entre nós, que isto se torna uma marca registrada na igreja de Cristo. Em qualquer lugar do mundo onde houver uma igreja cristã que quer obedecer à palavra, haverá com alguma frequência a celebração da ceia. Então, nesse memorial, universalmente nós nos unimos no corpo de Cristo chamado igreja. Também é outro símbolo do que vamos fazer agora. E como disse Paulo no texto que nós lemos, esse memorial é para anunciar a sua morte. E aí, eu disse ainda há pouco que a gente precisava lembrar de Cristo, lembrar do que Ele fez, lembrar do que Ele falou. É verdade? Sim, isso é verdade. Mas há um propósito também nesse memorial, que além de lembrar, como Paulo reforçou, eu anuncio também alguma coisa. E o que nós anunciamos quando participamos da ceia? O que estamos anunciando ao mundo? A morte de Cristo. E aí a gente não gosta muito de morte, né? Não gosta muito de falar de morte, mas quando você participa da ceia, você está falando de morte. E por que você está falando de morte? Porque a morte de Cristo é a principal obra que Ele realizou pela humanidade. A Bíblia diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Ele deu a sua vida. E quando deu a sua vida,
Ele resgatou a mim. Então, ao participar da ceia, eu anuncio ao mundo a sua morte. E acabo também me lembrando dos benefícios que eu recebi dela. O que Jesus iria fazer pelos seus discípulos, pouco tempo depois de tomar a última ceia com eles, teria que marcar a vida de todos eles para sempre e também a nossa. Se hoje eu tenho vida, é porque Cristo morreu por mim. Se hoje eu tenho perdão dos meus pecados, é porque Cristo morreu por mim. E eu vou celebrar a ceia, me lembrando do que Ele era, de quem Ele era e do que Ele fez por mim. E o mais importante que Ele fez foi o perdão dos meus pecados através da sua morte. Irmãos, isso é o Evangelho de Jesus. O resto é firula. O resto é acessório, não é? Mas eu não entendo hoje em dia. Aliás, eu até entendo, eu não consigo aceitar que as igrejas não preguem mais o Evangelho. Que a gente queira vir para a igreja só para ouvir o que Jesus vai fazer por mim, como Ele vai me ajudar, como Ele vai melhorar a minha vida, de que forma eu vou prosperar com Jesus. Enquanto o Evangelho não fala nada disso. Enquanto a mensagem do Evangelho não é o que Ele pode fazer por mim, mas o que Ele já fez. Ele morreu pelos meus pecados. E por isso eu sou perdoado. E por isso, quando eu morrer, não morrerei eternamente. Estarei com Cristo. Como Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que adianta eu acreditar que Ele vai me dar coisas, que Ele vai me fazer conquistar, que Ele vai me prosperar, eu vou virar patrão, eu vou isso, eu vou aquilo, e no final eu morrer e não saber para onde eu vou. Como Ele mesmo ensinou, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aquele homem que ajuntou todos os seus bens em celeiros e disse satisfeito, agora posso descansar tranquilo. Jesus ensinou, dizendo a ele, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Esse evangelho que se prega por aí, eu não conheço, eu não quero conhecer, e eu não quero te. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Veja, eu tenho um memorial para eu lembrar de Deus, e Deus tem um memorial para lembrar de mim. Onde que Deus tem esse memorial? Na palma da sua mão. Ele diz, na palma da minha mão eu gravei o teu nome. E eu lembro. Você lembra que a gente antigamente tinha um costume de fazer isso? Não tinha tablet, não tinha celular. Anota aí. Onde é que você anotava? Na mão. Anotava na mão, não podia lavar, né? Mas está lá. Mas Deus diz assim, eu gravei você, gravei na palma da minha mão. Não diga que eu me esqueci de ti, porque você está gravado nas palmas das minhas mãos. Jesus carrega nas suas mãos as marcas da crucificação. E essas são as marcas da sua lembrança de cada um de nós. Nas marcas da crucificação, aquelas mesmas que ele mostrou a Tomé quando dele duvidou. Está aqui, olha, bota a mão. É real, sou eu mesmo. As marcas estão gravadas nas minhas mãos. As marcas da crucificação que o faz se lembrar de mim. E um último versículo eu deixo contigo, Gálatas capítulo 6, versículo número 17. Gálatas capítulo 6, verso 17 diz, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Da mesma forma que Jesus tem as marcas que me faz lembrar de mim, eu carrego no corpo as marcas de Jesus. Simbolicamente, eu creio que todos nós podemos trazer esse versículo para a nossa vida. Talvez você diga, mas Paulo falava das chicotadas que ele ganhou, das marcas das cicatrizes que estavam sobre ele.
E eu quero que você entenda que nós temos que ter a marca de Cristo em nós. Uma marca que nos identifique como cristãos. O que me identifica como cristão não é a roupa que eu uso, não é a Bíblia que eu carrego. A marca de Cristo vai muito além disso tudo. Que a gente carregue as marcas de Cristo, como Ele carrega as marcas em nosso favor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por nós estarmos juntos na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, recebendo a direção que vem do Senhor, aprendendo mais do Senhor, para que tudo que a gente faz aqui tenha sentido, tenha significado. Nós precisamos de conhecimento. Revela, Pai, a nós a Tua palavra, revela a nós a Tua pessoa, meu Deus, para que ao participar da ceia daqui a pouco, a gente possa saber muito bem aquilo que nós estamos fazendo, com consciência, não de maneira irresponsável, como a Tua palavra também recomenda, ninguém participe indignamente, mas com dignidade, com entendimento, com conhecimento, lembrando do Senhor e colocando apenas essa lembrança no nosso coração, nenhum outro assunto, além daquilo que o Senhor fez por nós. Que isso possa guardar a nossa mente nesse momento de memorial que nós vamos participar. Fala com o Teu povo, Pai. Ensina o Teu povo, meu Deus. Edifica a Tua igreja sobre a rocha da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.